seguinte, eu estou explicando vocês. Disto e tal, tal, nada é a fase de tal. Ângulo disto e tal. Aqui, médio e tal. Tá? E aqui o outro exemplo do que seria o ângulo médio ocluso vestibular. Então, a gente tem a vestibular, tá? A cima e a não forma onde essa bolinha está mostrando para vocês. Mésio, ocluso, vestibular. Beleza? Vamos falar um pouquinho da raiz, gente. A raiz do dente, ela se relaciona em tamanho e número com o tamanho da coroa. Então, uma coroa pequena, ela vai ter uma raiz única e pequena. Isso não é via de regra, tá? Isso é só uma questão assim. Anatomicamente, a gente tem essa descrição, ok? Pode acontecer o que eu já expliquei para vocês, da chamada variação de normalidade, tá? Isso pode acontecer. Mas o que a gente tem como estudo é isso, ok? Quanto menor a coroa, menor a raiz. Em molares, por exemplo, que é esse exemplo desse dente aqui, que possui coroas grandes, a gente tem 2 ou 3 raízes, tá? Às vezes 4. Então, isso vai variar muito e a gente vai ver dente por dente depois, tá bom? Para vocês conhecerem a anatomia de cada um. As raízes dos dentes birradiculares, ou seja, que tem 2 raízes, ou trirradiculares, que tem 3 raízes, saem de uma base comum, que é o bulbo radicular. Todas as raízes têm a sua extremidade livre, chamada de ápice, aqui, tá? Extremidade ápice, no qual há uma abertura chamada de forame apical. Isso é mais para os dentistas, mas vocês vão conhecer a anatomia, tá bom? Que fica aqui localizado. Pode ser único ou múltiplo e nem sempre vai se localizar nesse extremo da raiz, como eu já disse, questão de variação de normalidade. O forame apical, ele põe em comunicação a polpa dental. Lembra que eu falei para vocês do nervo, né? Então, é por aí que vai ter aquela comunicação, que é contida na cavidade pulpar, juntamente com o periodonto, tá? Através dele passam os vasos e nervos. As faces da raiz têm os mesmos nomes das faces correspondentes da coroa, tá bom? Então, a coroa vestibular, coroa distal, coroa mesial. Ah, desculpa, eu falei coroa. Raiz vestibular, distal, raiz mesial, tá bom? Os terços. Com relação aos terços, eles têm propósitos de descrição de uma porção específica do dente, tá? Ou para se localizar nela algum detalhe anatômico. Então, às vezes, o dentista pode falar para vocês assim: ah, eu quero que você acrescente um pouquinho na cervical de tal dente, tá? Então, ou então na incisal, ou na mediana ali, no terço médio, tá? Então, é para isso que a gente vai conhecer essa anatomia, tá? Para se localizar algum detalhe anatômico ou alguma alteração patológica no nosso caso, tá? O dente pode ser dividido em terços através de linhas imaginárias, tá? Se as linhas forem horizontais, os terços da coroa vão ser cervical, médio, oclusal, no caso dos posteriores, ou incisal, no caso dos anteriores, tá? Se as linhas forem verticais, os terços vão ser mesial, médio e distal, tá? Ou então, vestibular, médio e lingual. A raiz vai ser dividida em terços cervical, médio e apical. Vou demonstrar para vocês agora. Olhando o dente, ó, dessa vista lateral, a gente divide vestibular, médio e lingual, tá? E a raiz apical, médio e cervical. Mesma coisa o dente, tá? Cervical, mais próximo da gengiva, médio